nosso bom dia a todos. Bom dia aos internautas, aqueles que nos acompanham à distância. Tenham todos também um bom dia. Nós estamos iniciando as atividades com os nossos corações bem partidos, muito tristes, pela partida do nosso companheiro, o Sr. Aurélio Robles. Talvez seja um pouco egoísmo da gente, de querer manter presa essa pessoa junto a nós, como se fosse uma propriedade nossa, um objeto nosso. Mas ele precisa continuar a caminhada dele, progressiva, porque o que morre é o corpo, o espírito continua a sua caminhada, a sua jornada. O Sr. Aurélio trabalhou nessa casa aqui por mais de 40 anos. Os mais antigos, os mais velhos, que tem a Mercedes, a Ica, que estão aqui antes de mim, viram essas paredes serem levantadas, porque não tinha essa parte do salão, era só a parte do fundo. O Sr. Aurélio, junto com a Mauri e outros, ajudaram a construir tudo isso daqui. O Sr. Aurélio tem um carinho muito grande pela casa, muito grande. Eu aprendi muito com o Sr. Aurélio, porque ele sempre incentivou os estudos, sempre. Ele sempre seguiu o que os livros ensinavam. E ninguém melhor do que esses espíritos que estão nesses livros, Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz, para conhecer o nosso mundo melhor do que eles. Porque nós sabemos que o nosso mundo é uma cópia imperfeita do plano espiritual, do mundo espiritual. E eles ditam as regras, ditam as normas, e a gente sempre procurou seguir da melhor forma possível. Vai ser muito difícil para nós, trabalhadores do Centro Espírita Pátria do Evangelho, fazer os trabalhos com a mesma lisura, com o mesmo amor que o Sr. Aurélio fazia. O Sr. Aurélio não tinha tempo, não tinha chuva, não tinha nada. O Sr. Aurélio estava aqui, até capengando, rastejando. Quantas vezes ele falou, eu vou no centro rastejando e volto para casa voando, porque a espiritualidade me ajuda. Quantas vezes não foi uma vez só que eu ouvi isso dele, não, várias vezes. Mas, Sr. Aurélio, vai ser difícil, mas a gente vai tentar continuar. Nós não vamos tentar, não, nós vamos continuar. Talvez não fique tão bom como você fez, mas nós vamos tentar te copiar e procurar agir da mesma forma que você agiu. Eu conto com a compreensão de todos, com a colaboração de todos. Eu vou precisar da ajuda de todos, Seja membro da diretoria, não seja membro da diretoria, isso não importa, porque a diretoria é só para formalização de contrato, cartório, conta bancária, essas coisas. Mas todos são úteis e de todos nós vamos precisar. Vamos sentir muita saudade e vamos nos lembrar do Sr. Aurélio aqui, trabalhando, sempre com aquela disposição, sempre com aquele sorriso, com aquelas ideias dele, sempre aquela enciclopédia ambulante, que sabia muito. Então eu convido a todos, nesse momento, que possamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura doce do nosso Mestre Jesus, de Deus, nosso Pai. Ó Mestre Jesus, nós estamos lhe pedindo amparo, conforto, assistência ao amigo espiritual, ao amigo que retorna ao plano espiritual. Que ele possa ser muito bem assessorado pela direção espiritual do Pátria, por tantos outros amigos, seus anjos de guarda, seus amigos espirituais, seus familiares que já retornaram, que ele possa encontrar a assistência necessária para que a sua luz possa continuar clareando os seus caminhos. Meu amigo,
Não pense que vai ficar livre de nós tão facilmente, porque não é um adeus. É um até logo. Mestre Jesus, amigos espirituais, que possam envolver o nosso companheiro que fará a palestra na manhã de hoje, que possa encontrar as melhores palavras, para que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Seja conosco, que assim seja. Fábio, boa sorte. Bom dia a todos. Dando início aos nossos estudos dessa manhã, a gente vai finalizar o capítulo 9 do livro 3, que fala sobre a lei da igualdade. E para finalizar, são as questões 823 e 824, que fala sobre igualdade perante o túmulo. E na primeira pergunta dessa manhã, Kardec faz para a espiritualidade: de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? De onde que vem, então, esse desejo que nós temos, dessa perpetuação de cemitérios, de túmulos, daquelas suntuosidades que ele vai entrar um pouco depois para frente para falar? E a resposta é último ato de orgulho, o orgulho nosso, de querer ainda achar que precisa de todo esse culto, de toda aquela suntuosidade, Quando ele fala aqui quando ele fala de orgulho, não é o cuidado com o túmulo, mas é o querer se aparecer, é aquelas monstruosidades que tem, aquelas obras faraônicas, aonde a gente vai ver que não precisa de tudo isso, Então, os monumentos erigidos nas sepulturas dos poderosos da terra são impulsionados pelo orgulho e pela vaidade, para mostrar à sociedade que a família do morto é poderosa no domínio do ouro, Então, até hoje a gente vê grandes e grandes obras, grandes e grandes túmulos, rodeados de ouro, principalmente de reinados, A gente via isso mais no passado, mas ainda assim, de famílias que têm bastante dinheiro, bastante poder, aquelas obras que tem dentro do cemitério, É isso que a espiritualidade está falando para nós nessa manhã. Em alguns casos, e dependendo do despreendimento da pessoa, é óbvio, já no caminho da morte, já naquele caminho que antecipa o seu desencarne, que ele já está prestes a partir, começa a sentir essa desilusão dos bens materiais, não se interessando por essa ostentação. Então, quando a gente já começa a partir, é lógico que, como ele fala aqui, dependendo do despreendimento da pessoa, mas quando a gente já começa a fazer esse desligamento da matéria, esse desligamento do corpo, a gente já começa a entender aquilo que de fato importa, e começa a entender que todo esse apego material vai ficando para trás, vai perdendo a importância, principalmente porque a gente não consegue levar. Então eu já começo a entender o porquê que eu vim para cá, para onde eu estou indo, o que eu vou deixar, o que é importante nessa travessia, o que é importante nessa jornada. O pobre, em alguns casos, também, e de acordo com o seu despreendimento, nesse sentido, é bem mais ajustado, por não sofrer essa perturbação dos que ficaram. Se não o for, pode sofrer por não conseguir ostentar o corpo que deixará no plano material aquela ostenciosidade invejada. Então, assim, também depende do desprendimento da pessoa, também depende do seu grau de evolução, Porque o fato de eu não poder fazer essa construção e fazer essa ostentação, para mim pode ser ou um alívio, porque eu não preciso me preocupar com aquilo, ou um motivo de inveja, porque eu não consigo fazer o que o outro faz, o que o meu irmão com mais poder, com mais dinheiro consegue fazer. Então, por isso que depende muito do desprendimento e da evolução de cada um. Então, não é o fato de ser rico, não é o fato de ser pobre, mas sim é o fato da sua evolução moral.
Os poderosos da terra não desconfiaram de que as glórias no mundo são incômodas e passageiras, que não correspondem às necessidades do coração, né? ou às necessidades do espírito, né? Então, se eu conseguir de fato entender, né, que tudo aquilo que eu passo por aqui serve simplesmente de aprendizado e de evolução, e parar de me preocupar, né, com essas glórias passageiras, né, com esses poderes passageiros, com essas fortunas passageiras, com essas suntuosidades passageiras, eu começo a caminhar já nessa minha evolução moral, eu já começo a caminhar nessa minha evolução espiritual. Até mesmo porque, né, o orgulho e o egoísmo são tão fortes e poderosos que acompanham quem os possui mesmo depois do túmulo, envolvendo o espírito nas suas sugestões inferiores e levando-o a sofrer todos os tipos de tortura que eles possam imprimir em sua consciência. Não é o fato de eu desencarnar, não é o fato de eu voltar para o plano espiritual, não é o fato de eu deixar a matéria que vai me transformar, que vai fazer com que eu melhore ou com que eu piore, né? Então, se eu sou apegado à matéria, se eu sou apegado aos meus vícios, se eu sou apegado aos meus sentimentos ruins, né, como ódio, como raiva, como inveja, não é a morte que vai fazer com que eu mude, não é a morte que vai fazer com que eu melhore, né? Pelo contrário, eu vou continuar sendo aquilo que eu sou, eu vou continuar me apegando a esses vícios. Se eu for uma pessoa extremamente materialista, eu vou continuar apegado à matéria, né? Mas daí o meu sofrimento é porque eu não consigo mais usufruir, eu não consigo mais usar, assim como em relação aos vícios, né? Como eu não consigo mais, eu vou tentar voltar para cá para eu continuar essa minha jornada, para eu continuar esse meu sofrimento, para eu continuar com esses meus devaneios, com esses meus vícios, né? Então, o orgulho e o egoísmo, eles vão nos acompanhar sim, é por isso que a gente precisa começar a combater, né, dentro de nós esses sentimentos ruins, né? E felizes daqueles que começaram na Terra a sua reforma de sentimentos, despertaram para Jesus nos caminhos do amor e da caridade, os valores do Espírito, né? Então, já quando eu começo, já dentro da minha encarnação, dentro da minha vida material, já fazer esse despertamento, eu consigo com certeza sair daqui um pouquinho melhor quando eu vim para esse mundo de prova e expiação, né? Dessa pergunta 823, ela tem uma subpergunta que Kardec faz. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que o próprio defunto? E a resposta é: orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Assim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como para a ostentação de riqueza. Eu faço para me aparecer, eu faço para mostrar que eu posso, eu faço para mostrar que a minha família tem poder, que a minha família tem dinheiro. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos do coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo, senão uma singela flor? Supões que a mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Né? Então, o que ele coloca aqui, né? A gente se apega muito mais, né, a essa parte material, a gente se apega muito mais ao demonstrar que eu sou bom, ao demonstrar que eu tenho poder, ao demonstrar aquilo que eu fiz, com que de fato aquilo que eu fiz, com quem de fato quem foi o Fábio, o que ele fez, o que ele passou por essa existência, né? Então, como no finalzinho aqui, então será que essa suntuosidade, será que aquele túmulo muito grande, muito bonito, cheio de mármore, vai fazer com que aquela pessoa que de repente foi, nos dizeres aqui da espiritualidade, uma pessoa inútil na Terra, ser melhor? Né? Com certeza que não, né? O que é importante é aquilo que ela fez, são as obras que nós fazemos. Então, os grandes monumentos de pedra erigidos no Campo Santos poderiam ser transformados pelas famílias ricas antes da sua feitura em casas para os que se encontram ao relento, por exemplo, né? Então, é usar esse dinheiro que eu tenho, é usar esse poder material que eu tenho em proveito do próximo, né? Em proveito daqueles que não têm nada. O custo de um túmulo corresponde à alimentação que poderia ser oferecida a muitos famintos, assim como muitos outros gastos inconvenientes que se fazem na terra,
por orgulho e vaidade, por ignorância e prepotência, né? Poderia utilizar melhor daquilo que Deus me emprestou, daquilo que eu tenho passageiramente nessa existência. O orgulho dos parentes atinge o desejo de glorificar a si mesmo, pouco pensando no bem-estar de quem já foi para o outro mundo, né? Então, várias e várias vezes a gente percebe isso, né? Que a pessoa está fazendo muito mais para ela, para o ego dela mesmo, do que para aquele que está partindo, ou para aquele que já partiu. Então, todos esses atos de caridade, quando feito em nome do morto, esse gesto seria um alívio para a sua consciência, também, como também para os que ficaram, né? A gente às vezes comenta lá no escritório, né, que a gente pega às vezes processos de inventário, né, que a gente vê tanta briga por conta de ou muito, ou às vezes por conta de nada, né? Às vezes por conta de uma geladeira, às vezes por conta de uma caixinha que ficou, né? E ali os irmãos brigando. Então você imagina para a pessoa que foi, você imagina para a pessoa que deixou aquilo, né? Como que está a passagem dela, né? Como que está o retorno dela, né? Vendo que aquilo que ela lutou às vezes para conquistar com tanta força ali, né? Com tanta garra, é objeto hoje de discórdia, é objeto hoje de briga entre às vezes 2, 3, 4, 5, às vezes um filho, né? Briga com o outro simplesmente por conta de nada, né? Então pensemos um pouco, o que eu posso fazer para de fato, né, memorizar, para de fato lembrar, para de fato até mesmo aliviar a vida daquele que está partindo, né? Então é através de gestos, lembranças boas, né? Lembranças daquilo que a pessoa foi, daquilo que ela fez, quem ela ajudou, né? Todo o bem que ela fez, todo o trabalho que ela fez. Isso vale muito mais do que ficar ali cultuando esses túmulos, né? Então, lembrando que não é errado, né, você manter, por exemplo, o túmulo limpo, um túmulo bonito, né? O errado é o excesso, o errado é a vaidade, o errado é o orgulho, o errado é o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? Muitas vezes é mais para me aparecer, né, do que de fato para lembrar a pessoa que está indo, inclusive. Na próxima pergunta, né, Kardec faz: reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? E a resposta é não, quando se tenha em vista honrar a memória de um homem de bem. É justo e de bom exemplo, né? Como sempre, tudo está em volta daquilo do que eu quero fazer, do porquê que eu estou fazendo, né? Então, se eu estou fazendo, né, de forma para poder honrar a pessoa que está indo, para poder de fato, a palavra não seria festejar, mas seria para poder comemorar com ela ali, por assim dizer, né, o retorno daquela pessoa, né, a continuidade da sua vida, né, a sua viagem, né, ajudá-la nessa passagem, nessa transição, né, aí sim, né, a minha vontade ela é boa. Agora, se eu estou fazendo simplesmente para me aparecer por causa do meu ego, por conta daquilo que eu posso fazer do ponto de vista material, então daí também não precisa, né? Como a própria espiritualidade já fala. Tem outras formas de eu poder ajudar, tem outras formas de eu poder lembrar daquela pessoa que está partindo. E Kardec depois comenta que o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual, né? Então é aquilo que eu fiz e não aquilo que eu tinha. É aquilo que eu construí e não aquilo que eu comprei. É aquilo que de fato eu trabalhei. A única certeza que nós temos é que nós vamos um dia desencarnar, que esse corpo ele dará origem, né, à vida, ele servirá de alimento para outros seres vivos, inclusive, né? A vida continuando, né? A vida é o ciclo da vida, né? A gente hoje se alimenta e um dia esse corpo servirá também de alimento para os outros animais, né? Então esse é o ciclo. A única certeza que nós temos é que esse corpo um dia voltará para a natureza, né?
ele não será destruído, mas ele vai voltar para a natureza. E daí tanto faz, né? A roupa que eu usei, o carro que eu andei, a casa que eu morei, aonde, o que eu fiz, o que eu construí, o quanto que eu tinha de dinheiro, o corpo é o mesmo, né? Ele vai apodrecer do mesmo jeito. Queremos ficar para sempre aqui, né? Tem que ser através de memórias, tem que ser através das nossas boas ações, tem que ser através daquilo que de fato eu fiz, né? Como o tio comentou agora no começo, eu quero lembrar do seu Aurélio as obras que ele fez, né? Com certeza é ali que ele vai estar presente, em tudo aquilo que ele fez, né? O centro que ele ajudou a construir, mas não só a parede, né? É o centro em si, é o trabalho, né? A parede é só um lugar que nos guarnece, que nos protege do calor, do frio, né? da chuva, do sol, né? Mas é aquilo que de fato foi construído, é o ambiente, né? É esse centro de oração, é isso que foi construído. É de bom exemplo quando a pompa do funeral então visa honrar a memória de um homem de bem. Quando mais se vibra para a difusão do amor, mais a luz acende na terra, em fazendo fonte no coração humano, né? Então, quanto mais eu lembro daquela pessoa, quanto mais bons pensamentos eu mando, quanto mais boas energias eu mando, melhor para aquela pessoa que está retornando. Assim também como o contrário, né? Também vem esses mesmos bons pensamentos de lá para cá, né? Também vem esses mesmos bons fluidos de lá para cá. Entre mentes, o homem de bem recomenda sempre que não deseja gastos sem importância para a alma em seu funeral, indicando outra direção para os gastos, como seja com alimentos para os pobres, roupas para os nus e casa para os desabrigados, né? É saber utilizar aquilo que eu tenho, os recursos que eu tenho, sempre em proveito do próximo, né? E as pompas devem se transformar em caridade, onde a luz da beneficência é capaz de enxugar lágrimas e lembrar aos corações que existe a esperança. O próprio Evangelho nos diz que devemos deixar os mortos enterrarem os seus mortos, né? E os vivos cuidarem dos vivos, por assim dizer, né? Então, vamos deixar quem está partindo aos cuidados também de quem já está ali para poder receber. Assim como nós que aqui estamos, devemos ser, lógico, pensar, mandar bons pensamentos é uma coisa, mas não essa preocupação entre mentes, essa preocupação de forma exacerbada, né? E o legado que o homem de bem deve deixar é o de sua vida exemplar. O orgulho e o egoísmo fazem a separação das criaturas, mas o túmulo os reúne como sendo todos da mesma massa que a terra dissolve e transforma em elementos indispensáveis à vida. E é por isso que muitas vezes, naquele último caminhar já, quando você começa a entender que você está partindo, né, que a vida está acabando, por assim dizer, a vida material, né, a vida desse corpo, essa passagem, você começa a de fato perceber que muita coisa da qual você brigou, muito tempo do qual você perdeu, de fato não valeu a pena, não precisava de tudo aquilo, né? Quando a gente começa a fazer essa travessia, a gente vê que o que importa de fato é aquilo que importa para nós, aquilo que eu trago para dentro de mim, né? Aquilo que eu trago para dentro do coração, né? Bons sentimentos, bons atos, boas memórias, né? Bons relacionamentos, amizade, amor, perdão, né? Então tudo isso é aquilo que importa nessa minha jornada. E enquanto houver disputas pelas coisas perecíveis e ilusórias do mundo, a cegueira se acentuará cada vez mais no que se refere aos valores espirituais, né? Uma vez assistindo uma palestra de um filósofo, ele fala que ele fez um trabalho junto a uma faculdade de medicina, e ele fala que nesse trabalho eles conversavam muito com quem estava ali, né, já em momentos terminais, né? E aquela pessoa que está naquele momento, né, ela nunca pede para voltar para a empresa para poder mandar um pouquinho mais. Ela nunca pede para comprar um carro novo, para poder dar uma volta um pouco mais rápido. Ela nunca pede para comprar uma casa nova. Ela quer, de repente, né, lembrar do irmão, conversar com o irmão que faz 10, 15 anos que não conversa, né, porque brigou com ele por algum motivo inútil, né, abraçar um pouco mais o filho, brincar um pouco mais com os filhos, porque não tinha tempo para aquilo, né, falar com a esposa ou com o marido, né, conversar com os amigos, né. Então ele começa a entender aí o que de fato faz falta, o que de fato importa, né. E é assim também na nossa jornada, né. A gente começa, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais velho e vai vendo que aquelas briguinhas que eu tinha antes
Hoje não fazem mais sentido, mas faziam na época, né? Então, assim, não é que eu vou voltar lá e não vou cometer os mesmos erros, porque foram esses erros que eu cometi que fizeram o que a gente é hoje, né? Tenho que aprender com eles, né? Então, assim, eu não posso voltar para corrigir aquilo, mas eu posso começar a corrigir agora. E daí a gente começa a entender que essas disputas, essas coisas perecíveis, são brigas bobas, né? Imagina quando a gente voltar para o plano espiritual e lembrar que eu fiquei de repente 5, 10 anos brigando por causa de uma casa, brigando por causa de um carro, brigando por causa de um poder numa empresa, brigando por causa de uma cadeira, de uma caneta, né? Aí eu estou no plano espiritual e tudo aquilo ficou para trás, né? E às vezes os herdeiros brigam também por conta daquilo ou acabam vendendo simplesmente, né? Conta-se a história em São Paulo de duas pessoas muito famosas, muito ricas, que brigaram acho que por 20 ou 30 anos por conta de um terreno, né? Por incrível que pareça, essas duas pessoas vieram a morrer, uma há uns 6, 7 meses atrás e o outro um pouquinho mais com o tempo, né? Um ano e pouquinho atrás. Os dois filhos dessas duas pessoas conversaram e venderam tudo. Então os dois ficaram 15, 20 anos brigando por conta do terreno, morreram, os filhos foram lá e venderam tudo. Né? Olha o desperdício de tempo, né? Olha o desperdício de energia dessas duas pessoas. E os dois já falam assim, não, eu não quero isso aqui não. Foi motivo de tanta briga que eu não quero mais. Né? Então os dois combinaram, vende, acabou e vamos tocar a vida. Né? Vamos para aquilo que importa de fato. Porém, o tempo traz a maturidade, então, em alguns casos, né, pelos canais da dor, levando os espíritos a acordarem para a realidade dos seus destinos, né? Porque em alguns casos, porque eu posso me melhorar pelo amor, eu posso de fato entender, falar assim, Fábio, o que você está fazendo da sua vida? Né? Você não consegue se melhorar um pouquinho mais nesse ponto? Né? Antes de começar o sofrimento, antes de eu começar a perceber que todas essas brigas que eu tenho, de fato, não valem a pena, não servem para nada. E para finalizar, a reencarnação é lei divina em todos os mundos, pois é ela que educa o espírito, destruindo igualmente o egoísmo e o orgulho da raça e da casta. Hoje vim pobre, hoje vim rico, hoje vim mulher, hoje vim homem, hoje vim branco, hoje vim negro, né? Hoje, nessa encarnação. E na próxima, como que eu vou vir? Uma coisa é certa, eu serei o mesmo. Né? Eu seria essa mesma pessoa cheia de amargura, cheia de raiva ou cheia de doce, cheia de perdão, cheia de amor, depende de cada um de nós. Né? Essa é a única certeza que nós temos. Então é isso que a gente tinha para passar essa manhã. Agora a gente agradece mais uma vez, né, a presença dos nossos amigos, tanto aqui de forma presencial como também de forma online, e vamos para a segunda parte, que são os passos presenciais, convidando então os médiuns passistas a tomarem a câmera de passe.